Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Você, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando Minha Gente Brasileira, mais um Só no Brasil. Esse podcast que mostra essa face mais absurda, engraçada e maluca do país que mais gera meme no mundo inteiro. Eu sou o Vitor Camejo, seu paraense favorito. E do meu lado temos este grande soteropolitano, sempre com um sorriso largo no rosto, Pedro Duarte. Olá, Vitor! Olá, ouvintes! Viva esse país que é campeão mundial em transformar tragédia em comédia, mesmo sem querer, né? E às vezes até querendo, né? Porque, Pedro, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores ícones desse Brasil proibidão. Olha aí. Particularmente um dos meus temas favoritos. O Jogo do Bicho. Eu não acho que seja a melhor forma de a gente continuar esse programa com saúde, mas... É contra? Já que vamos falar do Jogo do Bicho, eu estou torcendo que seja de uma maneira lúdica, né? De que seja o galo, que seja um animal, mas enfim, né? This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Jogo do Bicho, essa grande criação do entretenimento brasileiro, não cansa de fornecer histórias maravilhosas para as páginas policiais do nosso Brasil, de cada jornal. O sorriso de William Bonner. O bicho, assim como o futebol, ele nunca foi só um jogo. Exatamente. O Bicho é jogo, é filme de máfia, é novela com dramalhão familiar, é comédia pastelão, é musical, né? Porque o nosso carnaval está intimamente relacionado ao Jogo do Bicho. É muito mais. O Jogo do Bicho é tudo no Brasil, cara. O Jogo do Bicho tá pro Brasil como a mitologia tá pra Grécia Antiga, né? Com deuses, monstros e histórias mirabolantes que ninguém sabe se são verdade. É isso, exatamente. É a mesma coisa. Só que em vez do Percy Jackson, em vez de termos um Teseu, um Odisseu, nós temos Castor de Andrade, nós temos um Capitão Guimarães. É isso, os gregos tinham os deuses no Olimpo, a gente tem o bicheiro no camarote da Sapucaí. E talvez estejamos melhores do que os deuses lá. Com certeza, com certeza. Tem aquele livro, né? Eram os deuses astronautas, eram deuses empresários, contraventores. E hoje nós iremos então falar de um dos maiores mitos do Jogo do Bicho. O nome dele, Pedro, José Caruso Scafura, também conhecido pelo singelo e maravilhoso apelido de Piruinha. É um clássico, Vitor. Quem assistiu a série da Globoplay Vale o Escrito, com certeza se lembra do famoso Piruinha, que se ficasse conhecido como José Caruso Scafura, não teria o mesmo carisma, né? Não tem a questão do apelido, com toda importante. Certeza. O Caruso Scafura até mete um medo. Pô, mas era uma parada meio Francis Ford Coppola, né? Isso. Meio Scorsese, máfia italiana. Não queremos isso. Não. Piruinha é um nome muito melhor, muito mais brasileiro. Tem um molejo, tem o balanço carioca no nome Piruinha. Isso. E o Piruinha é um decano do nosso Jogo do Bicho. Ele era o mais antigo bicheiro em atividade. Faleceu, nos deixou agora dia 22 de janeiro de 2025, com 95 anos, segundo algumas fontes, 94 segundo em outros. Mas enfim, de qualquer forma, era um decano da nossa contravenção, uma pessoa da mais alta patente nesse mundo tão maravilhoso que é o Jogo do Bicho. E um carisma, né? Um vovô carismático, acima de tudo. Assim, a gente não associa as barbaridades aí possíveis, né? Naquele momento senhorzinho da vida dele, então... Então, porque assim, ninguém chega ao topo da pirâmide do Jogo do Bicho guiando o ceguinho pela calçada, né? Tirando o gatinho de cima da árvore, né? Sim. Mas ainda assim, Piruinha fazia questão de cultivar a simplicidade. Era um milionário discreto, né? Basicamente um old money do Rio de Janeiro.
Discreto, milionário discreto. Trocava ali a pompa dos palacetes por aquele tilintar romântico do copo americano no botequim da Tulipinha. Ali no Gelada. Sim. Né, na esquina, sentado com os amigos, ali com a sua companheira Edicleia das Neves. Ele era apenas mais um Silva, apenas mais um seu Zé. Sim. Como muitos chamavam ele na vizinhança. Ele era o seu Zé ali pra galera. Que maravilhoso. E essa espontaneidade lírica do Piruinha é que tornava ele uma personalidade magnética, porque a sensação de que o poder não tinha apagado a luz do homem comum. Entendi. Muito bom. Entendeu? Maravilhoso. Poético. Não é bonito? Sim. Só que assim, a nossa história de hoje não é apenas sobre o Piruinha, mas na verdade é sobre o inventário do Piruinha. Aí já foi. Aí é perigoso de verdade. Qualquer herança de um terreno ali na esquina já é complicado. Imagine de um milionário e bicheiro, né? Esse tópico aí já dava uma temporada inteira. É muito melhor que Peaky Blinders. A gente dá muito valor às coisas de fora, Vitor. A gente precisa... Os nossos Peaky Blinders são muito mais divertidos com um copinho americano e uma cervejinha gelada. Morna, talvez morna, mas sempre gelada, né? Moleque, eu não sei, herança nossa de família, que às vezes é um terreno, né? Como tu falou, a galera já puxa a faca pro outro, né? Já tem briga, pararam de se falar. Meu amigo, no caso do Piruinha, essa herança, ela tá sendo disputada na justiça. Né? E o negócio, aparentemente, é uma ironia, né? Porque os caras passaram a vida inteira fugindo da justiça. Na hora que dá esse problema, todo mundo corre pra justiça. Só que assim, não vai ser simples. Só de herdeiro tem 41. Zorra! Se a gente contar só os filhos, ele teve 24, moleque. Piruinha. Certo. Bateu fora. Dos 24, 6 já morreram, sobram 18 vivos. Só que aí, meu amigo, tu vai juntando neto, já tem 41 ao todo no bololô do processo. E se juntar todo mundo aí, monta uma nova escola de samba. Uma Unidos do Piruinha. O que você acha? Ou uma Desunidos do Piruinha, né? Que estão brigando tudo agora, né? É verdade? Pô... E assim, de escola de samba, o Piruinha entendia bem. Porque ele não chegou a ser patrono de uma grande escola de samba, como outros bicheiros importantes geralmente são, mas era muito respeitado na Portela e em outras agremiações. Além disso, ele patrocinava aquelas escolas de bairro. Era um romântico do carnaval. E pra ajudar a contar essa história, a gente trouxe aqui um reforço de peso, porque a gente conversou com a Vera Araújo, que é repórter do jornal o Globo e cobre há muitos anos essas histórias mirabolantes e sangrentas do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. E o Piruinha era um cara muito, sempre com aquela mesma cara, meio alegre, meio bonachão, cara do subúrbio, da abolição, o cara que andava sem segurança, praticamente, com roupas simples, povão. Então, a figura do Piruinha é muito interessante, porque ele é povão mesmo. Ele não fazia essa coisa de ostentar. Tanto que as imagens dele, a gente pegou muito material do processo contra da Edicleia, você vê que é uma vida super simples, comendo churrasquinho, numa beira de uma piscina, sabe? Comendo lanche, bolo, assim, se fantasiando. As fotos dele fantasiando são muito engraçadas, né? São muito boas. A gente não pode esquecer, ele era um bicheiro. A gente sabe que o Jogo do Bicho não é uma coisa inocente, mas é uma das figuras mais emblemáticas, mais curiosas desse mundo do bicho. Moleque, essa é a skin que eu quero com 90 anos. Bebendo em boteco, me fantasiando igual Piruinha. Só que assim, pra gente tentar entender melhor quem era esse mito, José Caruso Scafura, nós aqui do Sol no Brasil, a gente mergulhou em notícias do jornal que remontam à década de 60. E a gente achou coisas bem curiosas. Ninguém precisou colocar peruca, né? Calcinha, nada. A gente fez uma investigação sem... Pô, agora eu tô preocupado, porque eu realmente esqueci dessa parte. Não sei se eu fiz direito. Entendi. Mas tudo bem. A gente não tava também em Goiás, né? De repente as coisas em Goiás são diferentes, né? Não precisa desse disfarce. Então a gente tá bem. Entendi. Meus amigos, o seguinte, o fato é que o Piruinha, ele já teve muita grana mesmo. Ele controlava os pontos do bicho em uma série de bairros da zona norte do Rio, incluindo Madureira, né, que é o bairro icônico imortalizado na voz do Arlindo Cruz. Mas pra você ter uma ideia de como isso rendia, o Piruinha chegou a ter pra lá de 100 cavalos de raça. E ficava uma parte no Jockey Club e o resto num Aras particular, que era o fantástico Aras Scafura. Agora sim, uma coisa maravilhosa é que em agosto de 2006, saiu na imprensa que o adesivo do Aras Scafura estava circulando por aí. E muitos moradores do Rio estavam colando o adesivo no carro para não serem assaltados e nem parados em blitz. Caramba, que maravilhoso.
nem estacionamento e shopping pagava. Não. Botava ali já catraca liberada, tráfego liberado. Será que o Rio de Janeiro realmente é diferenciado? Porra, velho, é a versão do sem parar, velho, do Rio de Janeiro. Sem parar. E aí, perguntado pela Folha de São Paulo se era verdade que os adesivos do Aras livravam a cara dos motoristas nas blitz da polícia e de roubo, o Piruinha simplesmente respondeu, abre aspas, não é bem assim. Por que vocês querem fazer reportagem comigo? Vão querer me ligar com banditismo? Não tem nada a ver. Sou bicheiro e dono de aras de cavalos de corrida, porque não paga imposto. Não, ele escreveu... eu quero fazer questão de falar isso aí no meio da frase. Desculpa aí a interrupção. Vou continuar aqui, ele continua. Tenho mais de 100 cavalos lá em Teresópolis. O adesivo mandei fazer há uns 2 anos pra divulgar o Aras. Fecha aspas. Aí o repórter questionou se o adesivo realmente ajudava a evitar assalto. O repórter insistiu na pergunta e o Piruinha respondeu, abre aspas, ajuda. Continua aqui. Mas olha, esse plástico já serviu como SOS. Um carro se acidentou na estrada lá de Teresópolis e o pessoal amigo que descia do Aras socorreu as pessoas e deixou todo mundo em casa só porque viram o adesivo. Só dou amigos. Mas hoje já está espalhado pela cidade inteira. Não é só na Zona Norte, não. Tem gente da Barra que tem. Hoje em dia vejo muita gente que nem conheço que tá usando. Rapaz, eu não moro no Rio de Janeiro, mas tô pensando em mandar fazer um adesivo aqui do Aras, de repente, né? Me ajuda aqui em Salvador, a gente nunca sabe onde é que pode chegar. Vê da dúvida, tem um adesivo bonito. Cara, é bonito demais. Evita assalto, salva da blitz. Sim. Traz a pessoa amada em 3 dias. Sim. É lindo, ainda conta com uma rede de apoio em caso de acidente. O pessoal fala da maçonaria. Mais rápido que o SAMU. Maçonaria. Em vez de pagar seguro, enche o carro de adesivos Escafura. Então, assim, ó, Vitor, pra ficar claro aí, né? O Piruinha era um grande criador de cavalos. Numa reportagem na página de esporte do Jornal do Brasil, em 1984, ele chegou a ser chamado de o turfista Piruinha. Caramba, que negócio chique. Esse episódio tinha que se chamar assim, Piruinha, o subúrbio venceu. Com certeza, velho. Vários bicheiros têm essa relação com cavalos e aras, né? A gente perguntou pra Vera Araújo por que ela acha que isso acontece. Não só o Piruinha tinha o seu Aras. O Miro Garcia e o Maninho tinham o seu Aras, né? Também como o Piruinha, né? Que era o Aras Escafura, né? E engraçado que todos ficam naquela região de Cachoeiros do Macacu. Então essa coisa da relação de bicheiro com jogo de futebol, com escola de samba e com aras, é uma coisa que eles usavam para se sentirem integrados à sociedade, à alta sociedade. Que a alta sociedade, não só, eu acredito que tem uma coisa da lavagem do dinheiro, como o Ministério Público costuma dizer, a própria polícia dizem, como também tem essa coisa do status. Se você tem uma escola de samba para se chamar de sua, de ser patrono mesmo depois de morto, é um sinal de status. O fato de você entrar no Jockey Club, que é a área da elite carioca, é status. Então, o Piruinha era esse personagem que ao mesmo tempo mantinha dezenas de cavalos no Jockey Club, mas continuava tomando sua cervejinha no boteco. A gente começou falando sobre o Aras e essa questão do adesivo porque essa história dá exatamente a dimensão da riqueza e do poder do Piruinha. Que não é só comprar, né? O cavalo, o status, né? Esse tipo de respeito e poder não se compra. As ruas sabem quem é Piruinha. E em paralelo a isso, a gente tá montando aqui o patrimônio dele. Porque o tema era o inventário aí dos 41 herdeiros que estão na espera. Entendi, vamos lá. E o patrimônio dele não era composto apenas por uma imensa cavalaria. Porque quem via aquele senhorzinho com a camiseta de regata da escola de samba, chinelão, participando daquele videokê da festinha no quintal, não fazia ideia do poder e do patrimônio que passava por imóveis, motéis, restaurantes, bares, clubes e etc. O jeito malandro de se gerir os seus investimentos. Perfeito. E José Caruso Escafura nasceu na cidade de Campos dos Goitacazes, estado do Rio, em 1929. Mas ele só foi registrado em 1930, por isso que tem essa confusão da idade. E ele era de uma família humilde e foi ainda jovem pro Rio de Janeiro, onde ele foi engraxate, jornaleiro, vendedor ambulante, trocador e motorista de lotação. Caramba! É o famoso subúrbio vencer mesmo, né? Ele foi do posso ajudar, doutor, ao fale como meu advogado. E reza a lenda que o apelido Piruinha tinha a ver com o fato de que ele, quando era
motorista, ter dirigido peruas. Que é como o pessoal chamava as caminhonetes e Kombi antigamente. E depois de ralar em todos esses empregos mal pagos, proletário brasileiro, Piruinha simplesmente entrou pro bicho. E foi lá que ele descobriu o seu verdadeiro talento, porque ele se tornou um dos banqueiros do bicho com maior domínio territorial e banca de aposta. Banqueiro do bicho. É muito bom, né? É isso, é o banqueiro, é o mais próximo que a gente tem do banqueiro que é do povo, né? Um banqueiro popular. Exatamente, é isso. A imprensa carioca costumava usar muito essa expressão, né? Que é o banqueiro do bicho. Hoje é mais comum falar bicheiro mesmo, né? Porque foi-se o tempo do glamour. Mas, em 1969, o Piruinha já tinha certo destaque no mundo do bicho. Foi quando ele foi preso e foi mandado, com outros contraventores, como o famoso Castor de Andrade, pro temido Presídio da Ilha Grande, onde ficaram também muitos presos políticos na época da ditadura. Ou a nossa versão do Alcatraz, né? O famoso Alcatraz brasileiro. Exatamente. Nesse momento aí, o Piruinha estava na rocha, né? Ele era o nosso Nicolas Cage brasileiro na rocha. Nessa época, o Piruinha já respondia a uma acusação de homicídio. Foi uma das primeiras vezes que o nome Piruinha ganhou destaque na imprensa. Presídio de Ilha Grande. Em 1969, ali foi um MBA, né? Foi um intercâmbio que ele fez, um curso intensivão. Uma imersão, né? Em Fez uma crime imersão, e política. Né? Imersão completa, né? Presencial. Cara. Com certificado em crime e política. Perfeito. Foi aquela temporada curta, aquela extensão, horas complementares, né? É isso aí. Mas o que vale é a intensidade, né? Logo, logo o Piruinha já estava de volta, frequentando as páginas policiais cada vez mais. Eita! Em 1972, o Jornal do Brasil chegou até a falar sobre uma relação do bicheiro com o tráfico de entorpecentes na zona norte do Rio, mas a gente não sabe se isso é verdade. Aí é brincadeira. A pessoa ficar famosa, o pessoal não respeita, entendeu? É paparazzi, vem esses detratores aí disseminando boatos. Mas o que importa é que a carreira do Piruinha disparou, moleque. Nesse momento, ela deslanchou sem olhar pra trás, né? Ele contou na série do Vale o Escrito que ele criou um monte de ponto de jogo do bicho, né? Outros já existiam e ele comprou. Com que dinheiro, você me pergunta? Com dinheiro da Prefeitura do Rio de Janeiro? Ora bolas. Oxi! O que ele fazia? Ele tomava emprestado de uns funcionários amigos dele. E com isso, ele foi comprando bairros inteiros, como Meyer e Olaria, tudo, segundo ele, com dinheiro do Estado. É um suquinho de Brasil. Não tem outra forma de definir isso. Só digo isso. Só sei que com esse fomento estatal, né? O Piruinha, se for parar pra pensar, ele foi o próprio BNDES dele mesmo. Entendi. Né? Aí ele teve uma ascensão vertiginosa. Ainda nos anos 70, ele foi consagrado na cúpula do Jogo do Bicho, que é a Suprema Corte, onde reinavam figuras lendárias, como Castor de Andrade, Valdomiro Garcia, Tio Patinhas e Capitão Guimarães. É, a seleção de 70, né? velho. Os Vingadores Avengers, os Cavaleiros do Zodíaco Cariocas, os Power Rangers ali, cada um com sua função, seu superpoder e com 20 advogados cada. Pelo menos, né? Tá doido. E um dos superpoderes do Piruinha era, ao contrário dos outros bicheiros, a discrição. Ele gostava de ficar na miúda. Enquanto os parceiros dele comandavam a escola de samba, gostavam da vida de celebridade, o Piruinha ficava mais na dele. E parte da mística do Piruinha veio do corpo a corpo ali na Zona Norte. Ele não era só bicheiro. Ele era o vizinho, gente fina, acabou virando uma espécie de benfeitor ali de uma parte do subúrbio carioca. A casa dele ganhou o apelido de INPS, que era, pra quem não sabe, o Instituto Nacional de Previdência Social, que era quem administrava a aposentadoria até a década de 90, porque o INPS era sinônimo de fila grande. E a casa do Piruinha também recebia todas as manhãs filas imensas de pessoas atrás de dinheiro pra comprar um remedinho, pagar consulta, uma cesta básica. E aí ele ia fazendo uns favores. A filantropia é isso, é cuidando da comunidade, né? Com o dinheiro da contravenção, mas cuidando da comunidade. É uma espécie de SUS paralelo com um bilhetinho do avestruz ali. É uma cena de filme. Ele tinha muito essa coisa, e até o fim da vida, ele ainda tinha essa coisa assistencialista, tá? Todo mundo fala que se uma pessoa tinha dificuldade, se precisasse de um botijão de gás, ele dava lá o dinheiro. Ele andava com dinheiro sim, sabe? Era dinheiro vivo. E essas pessoas mais velhas, elas não têm muito esse hábito de passar pix, não. É dinheiro vivo mesmo. E ele era o cara do dinheiro vivo. Tem uma foto que até que foi anexada aos autos, em que ele está com dinheiro na mão, sabe? Disponível. Se alguém aparecesse assim, olha, eu estou precisando disso. Ele era devoto de Cosme e Damião. Então, ele tinha a festa do Dia das Crianças.
foto dele distribuindo doce, brinquedo. Aliás, essa coisa de muito de assistencialista surge muito no subúrbio do Rio, né? Tem uma história... Eu vim do subúrbio do Rio, então eu conheço bem essas histórias. Com toda essa boa vontade, né, e um domínio territorial imenso, o Piruinha logo se tornou uma figura querida e, obviamente, temida no subúrbio carioca. Ele não era patrono de nenhuma escola de samba, mas ele foi dono de um bar e de uma casa de show que marcou época na Zona Norte, né, o Sambola, que existe até hoje. E pelo palco do Sambola passaram grandes nomes do samba, como, por exemplo, Zeca Pagodinho, Almir Neto e Arlindo Cruz. Rapaz, um line-up de muito respeito aqui. Não foram só esses aí não, viu? Maravilhoso, viu, Vitor? Diga-se de passagem aí, Sambola também é um nome espetacular. Sambola pô, foda. Com certeza. É o famoso neologismo, né? Sambola. Isso. Essa inovação maravilhosa na língua portuguesa. E o Sambola também batizava o Sambola Futebol Clube. Que maravilhoso, aí sim. E também era o nome da escuderia de cavalos do Piruinha no Jockey Club. Porque apesar da resistência dos aristocráticos, ele conseguiu emplacar o nome dele Sambola. Entendi, a galera se achou esse nome muito popular, e aí ele teve que se impor, hein? Sensacional, empreendedorismo carioca purinho. E é maneiro que ele tinha um nome de escuderia, podia ter sido Escafura. Podia? Mas ele não quero meu sobrenome, o nome é Sambola. Pô, maravilhoso. Só no Brasil. Apesar de não gostar muito de futebol, Piruinha era botafoguense e teve uma participação importante no clube. Tanto é que, depois da morte do bicheiro, o Botafogo prestou uma homenagem com 1 minuto de silêncio no jogo Botafogo e Bangu pelo Campeonato Carioca desse ano. Claro, logo contra o Bangu de Castor de Andrade, né? Um clássico da contravenção brasileira. Isso aí é perfeito. Não tinha momento melhor pra esse minuto de silêncio. E a doideira é que o Piruinha chegou a ser visto, nos anos 80, como um possível salvador da pátria no Botafogo. Em um dos muitos momentos de crise do Botafogo, ele foi quase um antecessor do John Textor, que hoje é o dono da porra toda no glorioso alvinegro. É isso. Menos fundo árabe e mais adesivo de Sambola. Menos shake, mais Piruinha. É isso, velho. Exatamente. E tudo isso aconteceu em 1984, quando a diretoria do Botafogo, que estava desesperada para arrecadar um capilé, lançou a campanha Mutirão Financeiro. E a intenção do Piruinha de entrar nessa virou notícia. Essa nota aqui, por exemplo, saiu no Jornal do Brasil. Abre aspas. A campanha do Mutirão Financeiro, cujo primeiro balanço será feito na próxima terça-feira, ganhará uma importante adesão essa semana. O industrial José Caruso Escafura, entre parênteses, Piruinha, irá ao clube disposto a contribuir financeiramente e se colocará à disposição dos dirigentes para tentar obter um empréstimo junto aos bancos. Fecha aspas. Rapaz, esse negócio de campanha, de mutirão financeiro, tá vendo? Porque a gente faz campanha, crowdfunding. Pô, mutirão financeiro é muito melhor, pô. A gente tem que resgatar esse Brasil aí. E outra coisa, Vitor, industrial... É um vocativo muito bom, né? O industrial é lindo, é uma patente, o cara tem um título. Eu tô entendendo que a construção de patrimônio dele tá caminhando... Aquele famoso foguete... Não tem ré, não. Então vamos ver onde é que vai aí. E esse possível aporte financeiro do Piruinha no Botafogo deixou a torcida e a imprensa empolvorosa. Pra completar, ele ainda anunciou que promoveria uma série de bailes carnavalescos na sede do clube. É isso. Você vai fazer uma reestruturação financeira, você tem que fazer um bom baile de carnaval, né? É um plano de recuperação baseado na festa, em confete, serpentina. É lindo demais, velho. Isso aqui é o puro suco do Brasil, cara. Não é um plano estruturado. Não, né, de austeridade financeira. É o contrário da austeridade. Exatamente. Você promove mais bagunça, mais festa e movimenta a economia. É lindo. Essa disposição do Piruinha de bancar o Botafogo, logo, chamou a atenção da imprensa. Afinal de contas, não se tratava de um torcedor qualquer. O homem tinha uma porrada de imóveis, cavalo pra cacete, motéis, a lendária casa de shows Sambola, além de outros empreendimentos. De acordo com uma notícia dessa época, os negócios do Piruinha no Rio de Janeiro chegavam a empregar 10 mil funcionários. Meu
Então, parece meio inflado esse número, mas se contar o pessoal do Jogo do Bicho, aí é capaz de dar. Empregava mais do que muito industrial aí, velho. Com certeza. Isso aí a gente pode até mudar de industrial, de corporação, pra Império Sambola. Só sei que com essa fama de barão, o Piruinha chegou a se encontrar com o presidente do Botafogo. Mas o desfecho da história não ficou muito claro na época. Uma notícia diz que o Piruinha acabou pulando fora, né, talvez pelo tamanho da repercussão, e a gente sabe que ele era tímido. Talvez o Botafogo fosse uma aposta arriscada demais, até pra quem entende de aposta, né? Um bicheiro, então... Realmente. Bom, a galera não era qualquer um que topava amar o Botafogo, não, meu amigo. É difícil. Não é à toa que teve que vir um gringo doido aí pra poder apostar nessa. Exatamente. Entendi. O Piruinha chegou até a fazer uma palestra em universidade, tentando se legitimar como um homem de negócios bem-sucedido. Era uma época que o bicho tava tentando ser mais bem visto pela sociedade carioca. Agora, além de todos esses ramos, o Piruinha atuou ali nos anos 80 em um outro ramo ainda mais surpreendente. Aí, lá vem a virada. Grande momento do programa. Nosso Piruinha investiu também, sabe em quê, Pedro? No pujante cinema brasileiro. Olha só! Porra, o banqueiro do bicho tava ali na vanguarda do Itaú. Tava há muito tempo fazendo. Entendi. Além de banqueiro do bicho, turfista, donos de motéis, restaurantes, etc. José Caruso Scafura foi também produtor executivo de cinema, tendo financiado uma série de filmes ao longo dos anos 80. Mas isso aí ele veio com um aprendizado, né? Porque tem aqueles mafiosos que investiam em Hollywood. Exatamente. Ele importou essa possibilidade aí. Pouca gente sabe e fala disso, mas aqui no Brasil, alguns dos contraventores da cúpula do Jogo do Bicho colocaram um bom dinheiro no cinema nacional. E apesar de não gostar nada de cinema, o Piruinha foi, ao lado do seu sócio Avelino Dias dos Santos, o Avelino português, um dos que mais entraram de cabeça nessa história do cinema. Olha aí, ó, só no Brasil revelando segredos da nossa história. Piruinha, produtor de cinema. O crime, Vitor, ele vai onde o Estado falha. Entendeu agora? Com certeza. Então, alguém tinha que apoiar o cinema nacional. E sobrou pra ele. E a primeira incursão do Piruinha e do Avelino português na sétima arte foi no filme Gisele, de 1980, que é um verdadeiro marco do nosso cinema libidinoso. Porra, com esse nome, é tipo a Emanuele. Já na hora remete isso aí. Gisele foi um sucesso na época. Com 2.200.000 espectadores, de acordo com os números da Ancine. Embora os jornais na época tenham falado até em 14 milhões de espectadores. Caramba! Moleque, foi um hit. O filme foi lançado num momento de distensão da censura, que era imposta pela ditadura militar. O título de Gisele foi pensado pra surfar no hype da Emanuele. Aí, tá vendo? Então. Aquele clássico internacional com a Silvia Crystal, né, que também tinha acabado de ser liberado pra exibição comercial aqui e foi exibido por 50 anos, eu acho, igual o Chaves, sei lá. E vamos mudar de assunto, Vitor. Vamos seguir, né? Mas no nosso caso aqui brasileiro, era menos chique, talvez mais chanchada, né? Exatamente. Na real, era mais um exemplar do glorioso gênero pornô chanchada. O longa-metragem foi defenestrado pela crítica. A crítica da época ficou maluca, porque a trama mergulha em temas como homossexualidade, promiscuidade, hedonismo, violência, ménage à trois e, sobretudo, o processo de desestruturação familiar. Caralho, que porra é essa? Aí é foda também, não? Eu tava aqui brincando em relação a Gisele e Emanuele. Rapaz, Emanuele era só um perfuminho ali, uma coisa bem... O brasileiro, ele tem que botar no cinema basicamente um pornô. Não, sensacional. Boa, moleque, foi demais. Tem um texto que se repete no início e no final do filme. Abre aspas. Assim como na antiga civilização romana, como em Sodoma e Gomorra, todas as vezes que uma sociedade está em decadência, a principal característica é a falta de valores morais, a promiscuidade sexual, o desamor, as frustrações e os desencontros. Os dias que hoje estamos vivendo não diferem muito daqueles que antecederam a destruição daquelas sociedades. Fecha aspas. Rapaz, a impressão que dá é que a sociedade tá sempre acabando. Toda hora. Porque o cenário hoje não mudou. Enfim, Vitor, vamos lá, Vitor. Onde é que entra o Piruinha nessa história? Então, o Piruinha entrava pra faturar com o filme. E parece que ele fez realmente muito bem. Agora, vem o mais sensacional. No ano seguinte, o Avelino português, também bicheiro,
sócio do Piruinha no cinema, foi pra Cannes exibir o filme no mais prestigiado e chique festival de cinema europeu, ao lado do Carlo Mossi, uma das maiores estrelas da nossa pornochanchada. Ele espalhou cartazes anunciando o filme Gisele por Cannes inteira. O balneário francês ficou cheio de Gisele. E o objetivo dele era emplacar o filme junto a compradores internacionais. E, segundo eles mesmos relataram na época, as vendas teriam sido um sucesso. Pra comemorar, inclusive, eles abriam champanhes diariamente e faziam festa nos cassinos locais. Eu acho que é isso, Vitor. O cara investir, o cara saber vender, entendeu? Vai lá fora fazer uma representação dessa com cartaz, com bala na agulha. Tem que explorar novos mercados, especialmente agora, diante de tarifaços e tal. Então, vamos voltar com a pornochanchada, de repente né? Quem precisa de política industrial quando se tem um bicheiro e um cartaz de Gisele? Inclusive, o sucesso deu gás à carreira de produtor do Piruinha e do Avelino. De acordo com o IMDb, eles produziram ali nos anos 80 outras obras, como Crazy, Um Dia Muito Louco, O Sequestro, além da superprodução Solidão, Uma Linda História de Amor. Impressionante. É arte, pô. Em 1981, a revista Manchete estampou uma cena inusitada nas suas páginas, né? Que eram bicheiros Piruinha e Avelino e Anísio Abraão Davi, os três sentados em cadeiras de diretor, como se eles estivessem prontos para rodar um filme. Ao lado deles, o galã Carlo Mossi, que era o galã da pornochanchada na época. Na entrevista, eles falavam sobre cinema e as suas apostas na sétima arte. Inclusive, chegaram até mesmo a anunciar a ideia de erguer um estúdio cinematográfico nos moldes de Hollywood. Maravilhoso. Em algum momento, Vitor, em alguma realidade paralela, sabe? Em um metaverso, isso aconteceu e hoje o Brasil é uma potência do cinema mundial, entendeu? E provavelmente tem uma estátua do Piruinha na sede do Ministério da Cultura. A gente não sabe. Sim, eu tava pensando nisso. Moleque, era o soft power do Brasil antes do K-pop. Quem é Bollywood? Pois é. Perto disso aqui, isso aqui teria sido maravilhoso. Inclusive, você falou do multiverso, na nossa realidade, infelizmente, os outros filmes não foram o sucesso que foi Gisele. Né? Produzido pela gloriosa Sambola Filmes, em 1989. Solidão, Uma Linda História de Amor, na época, foi um dos filmes mais caros da história do cinema brasileiro. Só pra você ter uma ideia, o elenco contava com estrelas como o galã dos galãs, Tarcísio Meira, Luma de Oliveira, José Wilker, Maitê Proença, o Rei Pelé. E grande elenco. Meu Deus! Rapaz, esse elenco aí, hoje em dia, uma novela não tem mais condição de bancar, não, viu? Não tem mesmo. Eu só vi um elenco desse porte em grandes novelas clássicos e sem o Rei, né? Sem Pelé. Sem o Pelé, exatamente. Pelé tá nos anos 90 ali, ele já tava numa fase que também, enfim, né? E no filme, Tarcísio Meira interpretava, adivinha? Um bicheiro. E o Pelé era um amigo dele, também contraventor. O cara conseguiu botar o Pelé fazendo personagem de bicheiro no filme. Caramba! É isso, pô, a gente tem que ver esse filme. Uma grande produção dessa, caríssima. E um título desse, Solidão, Uma Linda História de Amor. Realmente... Brabo. Merece a nossa atenção. Eu acho que merece pelo menos um remake. Eu faria um remake lindo disso aí. No lugar de Pelé, bota quem? Ronaldinho Gaúcho, pô. Ronaldinho Gaúcho. Ia ser sensacional. O Bruce merece essa. É isso. De acordo com notícias da época, o filme custou cerca de 2 milhões de dólares. Isso equivaleria hoje a mais ou menos 5,2 milhões de dólares. Ou mais ou menos 26 milhões de reais. Pra vocês terem uma ideia, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, o filme Cidade de Deus custou, em valores atualizados, cerca de 25 milhões de reais. Ou seja, o filme dos caras foi mais caro que o Cidade de Deus. Solidão, Uma Linda História de Amor, teve uma campanha de divulgação massiva, com direito a propagandas em jornais, revistas de alta circulação, tudo isso numa época em que a Embrafilme, que é a empresa pública responsável pelo financiamento do nosso cinema, estava quebrada, falida, completamente abandonada e quase não se faziam mais filmes por aqui. A gente tem que reconhecer o esforço da nossa contravenção para impulsionar o cinema nacional, né? Pra dizer assim, isso aí vai dar dinheiro, deu dinheiro uma vez, vamos nessa. Eram anos complicados, né? Só que mesmo com tanto investimento, tantas estrelas, Solidão, Uma Linda História de Amor, foi um fiasco de público e acabou sendo, infelizmente, a última aventura cinematográfica de Piruinha e Avelino. Eles resolveram, a partir daí, se concentrar naquilo que dava retorno mais certo. Motel, cavalo, imóvel, restaurante, posto de gasolina e, obviamente, muito jogo do bicho. Além de outras cositas massas. Vitor, Botafogo e cinema é uma coisa de sonho, né? Era um romântico. É um romântico, mas no fim, prevaleceu o homem
homem de negócios, o industrial. O industrial voltou. Exatamente. Streaming now on Peacock. We sell toilet tissue and local newspapers. That is in order of quality. From the crew that brought you The Office My name is Ned Sampson. I am your new editor-in-chief. comes a new comedy series. Have you read this paper? It sucks. But we are going to make it better. Meet the underdog journalists I hope it's not too disruptive to have me shake everything up. Don't be so self-defecating. with major issues. Oscar. Oh, God. Not again. The Paper, only on Peacock. Streaming now. O industrial Piruinha. Um homem de negócios com muitas facetas e paixões, mas, sobretudo, ele gostava de dinheiro e de mulher. É Piruinha... uma coisa básica. É a soma básica do brasileiro. É isso, dinheiro e mulher. Piruinha, meu amigo, foi um baita do mulherengo. Ele garantia ter se relacionado com mais de 100 mulheres ao longo da vida. Apesar dessa altíssima rotatividade, o Piruinha manteve um relacionamento de 30 anos com a Edicleia das Neves, que é a mãe de uma das filhas do bicheiro. Mais recentemente, uma outra mulher, chamada Rosilene Leonardo, entrou com um pedido de reconhecimento de união estável. Em seu favor, ela afirma ter uma escritura pública de união estável assinada por ela e pelo Piruinha, adicionando uma complexidade a mais nesse inventário tão tranquilo, né, que já tem 41 herdeiros. Pois é, galera, temos um outro plot twist aqui, Pedro. Sim. A Edicleia, na verdade, ela tem, assim, um álbum de fotos, um álbum gigante com fotos com ele, desde que ela era a rainha de bateria lá da escola, enfim, a passista. E sempre eu tinha um relacionamento muito bom com todos os bicheiros. E todo mundo que você esbarra no mundo do samba vê o Piruinha com a Edicleia e diz, a Edicleia é a mulher. Mas tem uns filhos, alguns filhos, né, inclusive um inventariante, que não veem a Edicleia como a esposa, como uma companheira de Piruinha. As duas têm a mesma idade, inclusive, né? E aí a Rosilene aparece, ninguém tem muito conhecimento dessa Rosilene. Não estou fazendo um juízo de valor, assim, até porque é um processo que ainda vai ser decidido pela justiça, e até bebê reborn aparece na história. Então tem essa coisa meio lúdica, engraçada, né? Esse aqui é maneiro, totalmente fora da curva, porque além de todos os herdeiros humanos, o Piruinha ainda era, veja você, pai de um bebê reborn, que aparece em... Meu Deus. aparece em várias fotos com ele e a Edicleia. Aí, pô, bicheiro e pai de bebê reborn é demais, Vitor. Acho que a gente tem que... Eu já comecei a ficar triste agora com esse fim. Bebê reborn saiu de moda já, entendeu? Já não era pra fazer... Mas enfim. O homem nasce, cresce, fica milionário, vira pai de bebê reborn e morre, velho. É o ciclo da vida. E ao lado das suas glórias, né, o bicheiro Piruinha também viveu muitos momentos de reveses, de tristezas. Por exemplo, em 1993, ele foi um dos 14 contraventores condenados a 6 anos de prisão por formação de quadrilha pela juíza Denise Frossard, né, que ficou famosa por combater ferrenhamente o jogo do bicho. Nesse mesmo processo, os bicheiros também foram acusados de envolvimento com tráfico de drogas e práticas de tortura. No entanto, nas alegações finais, o promotor solicitou que essas imputações fossem retiradas por faltas de elementos comprobatórios. Aí, mais tarde, a decisão foi alterada pelo Supremo Tribunal Federal, no STF, que diminuiu as penas pela metade. Depois de 5 anos, todo mundo que estava preso já estava soltinho de novo. O Piruinha chegou a ser investigado também por suspeita de envolvimento com uma quadrilha de abortos clandestinos, mas nada foi provado contra ele. Em 2017, no mês de junho, Piruinha sofre um dos mais duros golpes da vida dele. O filho dele, o Ailton Carlos Gomes Escafura, de 37 anos, foi assassinado num quarto de hotel na Barra da Tijuca, quando homens armados invadiram o lugar e abriram fogo contra ele e uma policial que estava acompanhando ele. O Ailton era considerado o herdeiro natural do Piruinha nos seus negócios. E, infelizmente... É tipo um filme de máfia mesmo. É, rapaz. Né? Um filme, a gente tá vendo a ficção da vida real acontecendo aí. É, cara. Tipo no Poderoso Chefão mesmo. Nos últimos anos, já com a idade pesando, o Piruinha começou a arrendar muito dos pontos que ele tinha na Zona Norte, né? Mais afastado dos negócios, que tava ficando velhinho. Ele resolveu curtir a vida. E aí ficava bebendo no boteco, né? Se fantasiando nas festinhas. Um grande carnaval que era a vida de Piruinha aí no final da carreira, né? Mas seus últimos anos acabaram sendo muito atribulados, né? Porque antes de morrer, o Piruinha ainda foi preso mais uma vez
acusado de homicídio e passou boa parte ali do final da vida em prisão domiciliar, se recuperando de uma queda. Até que em abril de 2024, ele foi inocentado dessa acusação. Seria um fim melancólico demais pro Piruinha, pra uma vida tão, né? Uma coisa assim, terminar a vida na cadeia ou em prisão domiciliar. Um cara que só queria viver, aposentadoria indo no boteco, numa casa lotérica, resolver alguma coisa, pagar um boleto e tal, andar com bolos de dinheiro na bermuda, entendeu? Então, eu acho que seria melancólico pra ele. Pois é, mas o que importa aqui é que ele foi inocentado, e aí Piruinha pôde passar os seus últimos dias na casa, com a família, né? A saúde até melhorou, pra você ver, cara, quando você é inocentado na justiça, a saúde até melhora. Mas aí, infelizmente, ele faleceu no dia 22 de janeiro de 2025, depois de passar mal enquanto se recuperava de uma pneumonia. E o velório do Piruinha, como a gente já disse, foi na quadra do Sambola Hall, com a presença de centenas de amigos e admiradores. E se você pensar que foi numa quadra, só de parente, devia ter uns 200 aí, né? Quem estava lá foi o cantor Xande de Pilares. E ele disse ao jornal O Dia que ele e Piruinha tinham uma relação de pai e filho. Olha só que maneiro, né? Que fofo. Cerca de 20 coroas de flores adornavam a cerimônia com homenagens de diversas escolas de samba ao icônico bicheiro brasileiro. E teve também uma presença curiosa, que era uma calopsita numa gaiola colocada próxima ao caixão. Esse passarinho era o pet do Piruinha, que era batizado com o nome de Fato Novo. Um nome muito inusitado para um pássaro. O passarinho é novidade, né? O Fato Novo, realmente o nome de pet mais insólito que eu já vi na minha vida. E a gente não sabe se o Fato Novo entrou no inventário ou não, né? Porque com certeza vamos ter muitos fatos novos ainda pela frente com esse desenrolar desse processo, porque com tanto herdeiro, tanto bem, tanta sombra em torno do patrimônio de José Caruso Scafura, sim, esse inventário, meu amigo, vai levar uns 95 anos, além da vida do Piruinha, pra ser resolvido. Sim. Rapaz, isso aí vai dar muito pano pra manga ainda, viu, Pedro? Mas a história de Piruinha no Sol do Brasil fica por aqui. Eu acho que é justo dizer que a gente volta a qualquer momento com novas atualizações, né? Primeiro, Vitor, que eu tô tentando processar, que foi uma história de vida, assim, que a gente conseguiu resumir em pouco tempo, mas bastante cinematográfica, vamos dizer. Eu acho que então... não sei, eu vou pensar, vou respirar aqui. A única coisa que eu posso prometer é que semana que vem a gente volta. É isso, pessoal. Então até semana que vem em mais um episódio dessa loucura semanal brasileira, o Sol no Brasil. Diferente aí do apelo da pornochanchada e do cinema nacional e também do futebol nacional, o Sol no Brasil não tem nenhum tipo de apoio, além de vocês mesmos que nos escutam. Então, se você quiser apoiar o nosso programa, vai lá no apoia-se/Sol no Brasil. Tem um link aqui na descrição do programa também. E você consegue fazer a coisa acontecer a partir de R$10. Com certeza. E uma excelente notícia é que passamos de R$1.000 por mês de arrecadação. Tá pensando que é brincadeira? Vamos abrir nosso Aras, Pedro. Já dá pra abrir nosso Aras já. Vamos abrir. Isso. E a gente cada vez está tentando entregar mais coisas aqui. Então a gente já conseguiu fazer essa coisa loucura semanal e estamos pensando aqui em novidades somente para os apoiadores que vamos divulgar lá em breve. Inclusive, Vitor, a gente está disponibilizando as músicas do programa só para apoiadores lá. Quem apoia recebe. Exatamente. E é isso. Muito obrigado a quem já apoia. E se você puder, estamos lá. Vamos que vamos. É isso, galera. Muito obrigado. Não esqueçam de dar 5 estrelas lá, comentar, fazer aquela graça lá nos aplicativos pra gente ficar feliz e a galera ver que a gente é legal. Então vai lá, dá 5 estrelas, comenta, fala que você é maravilhoso e manda sua mensagem, seu comentário aqui nas redes pra gente ler Só no Brasil Extra, que tá no ar toda semana também. Cara, 15 dias, né? Intercalando com esse aqui de Nossas Histórias. Se você tiver alguma história brasileira pra mandar pra gente, manda no sonobrasil@gmail.com que a gente pode ler a sua história aqui. O Só no Brasil é um podcast independente produzido pela Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. O roteiro desse episódio foi do Pedro Spreger, com comentários meus, e do Pedro Duarte. A direção é do Afonso Capelaro. A edição de som e mixagem é da Pipoca Sound e as músicas originais são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A checagem de fatos é da Thaís Mandarino.